Olha, existem pessoas e até mesmo objetos que são considerados irresistíveis. Em determinados casos, inclusive, os aficionados são capazes de fazer os maiores malabarismos para conseguir seu objeto de desejo. Ou seja, aquilo que ele considera irresistível. Mas eu pergunto para você, o que torna algo irresistível? Esse é o tema do Visão Masculino dessa noite. E para discutir sobre o assunto, eu convidei o piloto, escolhido pela renomada revista Racing, entre os 3 melhores pilotos da Stock Car em 2009, que é o Átila Abreu. Obrigado por ter vindo, querido. E o especialista em desenvolvimento pessoal, formado em administração de empresas, MBA em gestão empresarial, formação internacional em coaching, que é o Cher Soares. Obrigado por terem vindo. Obrigado. Obrigado mais uma vez, querido. Obrigado. É bom quando tem automobilista. Sabe que, Cher, eu fui piloto de competição, imagina. Você apaixona a minha vida até hoje. Irresistível. Esse é irresistível, corre gasolina na veia, é um terror. Isso não tem como. Não se libera nunca mais disso. Adrenalina. Isso é irresistível, para que resistir? Cher, como é que você direciona as pessoas, já tem uma profissão, isso é uma coisa que eu acho muito importante, que já tem uma profissão, mas não estão, vamos dizer, satisfeitas. Isso é uma questão interessante, né, Rony? Porque se não está satisfeito, é porque existe alguma necessidade não preenchida, né? Eu acho que o ser humano vive muito pouco, né? Se a gente pensar aí nesse... Bota pouco nisso. Né? Esse planetinha azul aí que tem mais de 30 mil anos de história de vida conhecida, 100 anos é muito pouco tempo. Então, por que viver uma vida de privação de sentidos, né? Privação de necessidades? Então, o ser humano, naturalmente, quando ele está muito satisfeito, ele se amortece. Ele se amortece, aquela energia cessa, ele acaba ficando muito apático, às vezes. E, às vezes, a necessidade insatisfeita, até ela é uma chama, né? Ela até acaba nos movendo em direção a algo. Então, se tem uma dica para essa pessoa, vá procurar alguma coisa que atenda essa sua necessidade. Investigue, tenta descobrir aí o que é que você ainda não preencheu exatamente e vai viver a vida, né? Vai fazer o que precisa ser feito. Tá vendo? Fala bonito, hein? Coach, né? Porque, atualmente as possibilidades para alguém mudar de profissão no meio do caminho, me parece que são maiores ou menores? Nunca estiveram tão boas. Também acho. Nunca estiveram tão boas, né? Acho que o mundo ganhou um novo formato, uma nova dimensão, ele não está mais restrito àquelas 4, 5, 10, 12 profissões, então você pode produzir muito bem como autônomo, como empresário, você pode produzir como profissional liberal. Existem carreiras nas mais diversas áreas, que é uma novidade. Hoje, nós estamos em 2010, uma pergunta que eu costumo fazer aí para os nossos amigos, clientes, é assim, bom, você que tem filho de 5 anos, e quando ele tiver 18, caso exista vestibular, caso exista, né? E eu estou falando de alguém de 5 hoje, quando tiver 18, são 13 anos, a gente vai estar em 2000 e quanto, Rony? 2023. Que necessidades o mundo vai ter em 2023? Jeito que se veicula, quer dizer, a velocidade da veiculação de informações hoje é tão absurda que deve ser uma coisa completamente diferente. Completamente. Se a gente comparar 10 anos atrás, sem dúvida. Para o que a gente tem hoje, o que a tecnologia avançou, como a gente tem o acesso às coisas muito fáceis, né? Você tem a internet aí que você fez aqui, todo mundo já está sabendo no todo mundo seguinte. Está sabendo. Tem que tomar muito cuidado. Então, o que vai ser daqui a 13 anos? Pois é, né? Ou seja, as profissões, a coisa de 25 anos atrás, quando alguém fazia um vestibular, tinha lá 20 cursos. Hoje tem 440 para escolher, e você tem que escolher isso com 18 anos. Espero que tenha carro de corrida até lá, viu? Isso não vai deixar de ser que existe algum estranho poder magnético, talvez você saiba responder, Cher, que o simples fato das suas presenças parece até que atrai a atenção, atrai o interesse de todo mundo. Existe isso mesmo? Quem responde? Existe. Né? Vamos pensar sobre o seguinte aspecto, né? Eu chamo muito isso de presença de palco. Né? Então, aquela pessoa que tem presença de palco, quando ela chega, a gente vê. Não é verdade? Com certeza. Quando ela entra no ambiente, a gente vê. Se a gente está no hotel, ela entra no saguão, a gente vê. Quando a gente fala de uma banda, a gente percebe essa presença de palco. Então, essas pessoas elas têm uma capacidade de emanar um tipo de energia que acaba sendo muito magnética.
e que atrai outras pessoas, né? E isso funciona na forma de vibração. E aí tem sim uma série de características. Isso é uma coisa inata, isso não tem, né, como você, o cara nasce com isso, né? Olha, existem traços, né, da personalidade, traços que fazem parte da estrutura emocional de cada pessoa, que favorecem ou desfavorecem isso. Mas alguns desses aspectos podem ser aprendidos, mas demandam uma flexibilidade absurda, né? Precisa de muita flexibilidade. Fala, As pessoas preocupadas com o que vão pensar dela, não preocupadas com ela. Exatamente. O que você acha que essas pessoas têm de diferente das outras? Olha, eu vejo que um dos aspectos, o Átila falou muito bem aqui sobre a legitimidade, né? São pessoas muito naturais e são pessoas que acabam emanando uma energia muito positiva, são pessoas que sorriem, são pessoas que são muito empáticas, né, Rony? E quando você é empático e você se interessa pelo outro, qual é a coisa mais importante para uma pessoa se não ela mesma? Então, quando você se interessa por alguém, quando você ouve essa pessoa, você valoriza a existência dela. Você reconhece a importância dela. E quando você faz isso, você se torna importante para ela por um mecanismo recíproco. Recíproco, ou seja, quem coloca outras pessoas numa posição de mais importância acaba recebendo de forma recíproca isso também. O ser humano, por natureza, ele é muito recíproco, né? A gente costuma devolver um pouco daquilo que a gente recebe. É o dando que se recebe, que é uma coisa que hoje em dia é um texto, um clichêzão horroroso que se usa em política, mas eu acho que a coisa caminha mais ou menos por aí. Isso, imagina, tem um fenômeno que é muito conhecido, a gente para no semáforo, às vezes surge, infelizmente, o flanelinha, né? E é muito comum que aí o flanelinha, quando ele vai lá colocar o rodo dele no seu para-brisa, muita gente diz, não. E muitas vezes essa negação, e aí ele vem e coloca o rodo, ela gera um mecanismo automático que é, ele botou o rodo lá, você já começa a procurar uma moedinha. Porque você se sente quase que obrigado a fazer algo por alguém que está fazendo algo por você. Né? Então funciona por um lado, funciona por outro. Então essas pessoas mais magnéticas, essas pessoas são mais empáticas, e elas acabam se tornando pessoas mais irresistíveis até. Que é o tema que nós dessa história da pessoa ser legítima. Isso. Não usar de subterfúgios. Você não vai usar agora nem de falsas modéstias, nem de nada. Vamos lá. O que vocês consideram irresistível em vocês? Isso não é saia justa, é calça apertada. Nossa, a palavra está com você, Átila. O que eu acho? Os olhos? Pode ser? Tá, pode. Fala você. Passei a bola agora. Deixou na situação. A turma que me conhece vou passar uns 10 dias, viu, pagando preço disso aqui. Mas a turma que me conhece, assim, eu danço muito bem. Eu danço muito bem, né? Perfeito. E além de dançar muito bem, eu sou uma pessoa muito apaixonada, né? Então eu faço as coisas com muita intensidade, com muita paixão. Isso acaba atraindo as pessoas, né? Ou seja, as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que convivem comigo, as pessoas que se divertem comigo, acabam se interessando muito por esse aspecto intenso, apaixonado. Essa coisa de você ser movido à paixão, existe de fato uma atração, mesmo que sutil, né? Para você. Eu acho isso muito forte mesmo. Tá? E dança bem. Fiquei curioso para ver no final do programa uma pergunta que talvez vocês possam me ajudar. A autoestima seria uma característica marcante mesmo nas pessoas irresistíveis ou, no contrário, você se achar irresistível torna de fato, você fica mais cativeiro, se aproximar. É muito difícil você gostar de alguém que não gosta de si mesmo, né? Porque quando a gente não gosta da gente mesmo, a gente vive num estado de angústia ou de insatisfação crônica tão complexo que faz com que a gente acabe adotando padrões de comportamento nada irresistíveis. Pelo contrário, acaba adotando até padrões de comportamento que afastam as pessoas. Então a autoestima é sim fundamental, que é conversar consigo mesmo, ter uma boa conversa, gostar de si. Falando em conversar, você acha que as pessoas que falam bem, conversam bastante, elas tendem a chamar mais atenção do que as demais? Ou seja, saber se expor, se comunicar é uma vantagem, é uma arma, uma qualidade das pessoas, vamos dizer, fascinantes? Costuma ser, né? Costuma ser. O ser humano é linguístico, né? E a gente acaba decupando o significado de tudo que acontece com a gente através da linguagem. Nesse sentido, pessoas que se comunicam bem, elas conseguem ser dotadas aí de capacidade de entonar, né? De transmitir emoção que faz com que elas sejam mais charmosas, inclusive mais sedutoras. Né? Se a gente avaliar os filmes,
Se a gente avaliar as novelas, os artistas, as celebridades, a gente vai perceber, inclusive, por outro lado, tem aqueles que mesmo com muito treino terão certo nível de dificuldade. A política está aí para dar alguns exemplos para a gente, né? É só a gente pensar nas pessoas que têm tentado ser simpáticas aí, várias delas, né? E perceber que não é nada fácil mesmo. Então, vamos tentar setorizar essa história? Vamos lá. Numa mulher, o que é difícil de resistir? Fala aí, Adi. Eu vejo que a capacidade de sedução, né? A capacidade de sedução. Que está incluída essa história do sorriso. A capacidade de olhar, né? Aquelas caras e bocas. Desmonta, né? Desmonta o homem, Isso, né? Literalmente. E aquela maneira de andar, né? Muito sedutora, muito atrativa, muito charmosa. Eu acho que isso é irresistível. E aí, junte a isso uma personalidade agradável, né? Uma pessoa que também seja uma pessoa boa para conversar. E aí você acha que tem um prato cheio, viu? Assim como o nosso aqui, que está lindo, hein? Maravilhoso, hein, Maurício? E o Cher Soares é analista transacional, ele é trainer em programação neurolinguística, especialista em desenvolvimento pessoal. E a quem eu agradeço mais uma vez por estar conosco. Espero que você volte mais vezes. Eu que agradeço o convite. O cara parece que é astro de televisão, uma coisa impressionante, né? Tá vendo? Viu, Thaís, que você fez? Aí está. Obrigado você, Maurício. Obrigado, Átila. Obrigado, Cher. Obrigado a você, minha bonitinha. Obrigado também, bonitão. Pode ter certeza que todos nós aqui amamos você. Temos um encontro amanhã, você sabe, o último dia da semana, véspera de feriado. Já é feriado, né? Sexta-feira a gente já sai aqui para alegria. Estou te esperando. Um beijo. Até amanhã.